Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que você sempre nos acompanha aqui na TV Diário, também no YouTube, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Flor, do Diógenes Chaves, sempre trazendo assuntos para partilhar, né, com os nossos telespectadores e também com os nossos seguidores, e com aqueles que enriquecem o nosso programa até pelo seu retorno, pelo seu feedback, pela sua contribuição. O assunto de hoje é um assunto que, aliás, pode ser respondido também por você que está agora nos acompanhando. E a primeira pergunta é: o que Jesus espera de nós? Algum dia você já se fez essa pergunta? Nós, algum dia, já nos fizemos esta pergunta? O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de cada um de nós? Jorge Brandão, o que Jesus espera de nós? Bom, agradecendo a todos, né, que nos prestigiam, nos apoiam, que estão conosco. Estamos juntos aprendendo, né, sobre essa nossa querida doutrina espírita e sobre os passos, procurando acompanhar os passos de Jesus, né? Então, eu começo aqui colocando uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 625, quando Kardec faz a pergunta, né, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Né? E aí, a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos, né? Vede Jesus. E se ele é guia e modelo, né? Como modelo, nós podemos nos moldar no que ele fez, no que ele nos ensinou, né? Nos seus atos, e como guia, o caminho que ele nos apontou. Tá? Então, o que Jesus procurou fazer é que nós possamos entender o que realmente nós somos, né? Que somos espíritos imortais, o que nós estamos fazendo aqui, que é um aprendizado constante, né? E que nós possamos compreender, né, que tudo aqui é passageiro. Né? Então, não é tão difícil de dizer, talvez seja bem mais difícil, é claro, de seguir os passos do mestre. Tanto que, uma vez já citei aqui no programa, que Mahatma Gandhi, né, o maior pacificador, filósofo da Índia, ele sempre citava Jesus, né? Sempre citava Jesus, até que os hinduístas perguntaram, mas tu cita tanto Jesus, por que tu não é cristão? Nem então? Cristão, né? E ele disse, não, talvez eu possa um dia ser, mas hoje eu não estou preparado ainda, não estou, e vejo que os cristãos não estão dando um bom exemplo do Cristo. Né? Então isso faz a gente pensar, né? O que realmente, né, nós estamos conseguindo aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, do que Cristo nos ensinou. Bom, quando a gente, né, combinou esse tema, a gente sabia da grandiosidade do tema, né, da dimensão do tema. O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de você, Márcia? A prática sempre é mais difícil que a teoria, né? Essa fala do Jorge, ela é muito assertiva nesse sentido. Realmente, apesar da gente ter todo um norte ali estabelecido por uma figura ímpar, que conseguiu cumprir sua tarefa de guia e modelo, quando aqui esteve conosco, e deixou para todos nós um legado prático de vivência, de experiência, de qual seria a melhor forma de atuar nesse cenário da vida. Certamente a gente acaba, ao se olhar nesse processo todo, quando um nível de consciência já começa a se fazer presente para cada um de nós, e vai se sentindo pequeno nessa grandiosidade de conteúdo e de convites que a espiritualidade, de várias maneiras, através dessa proposta inicial do Cristo, e não apenas a do Cristo, previamente já vieram muitos precursores preparar o terreno e falar um pouco de tudo aquilo que ele veio selar para nós de forma mais clara, né? Então, quando a gente tem lá em Buda e outros precursores que vieram trazer a palavra amor, a palavra caridade num outro patamar de compreensão, e na sequência ali Cristo se fazendo realmente guia e modelo, como um pai faz com o filho, né? É uma analogia bastante clara para mim e me ajuda a compreender um pouco melhor essa questão, né? O que eu como mãe, que você como pai estabelece de relação com aquele que hoje está sob sua tutela, ao ponto de buscar
olhar para ele a partir daquilo que você veicula ali no exemplo, na orientação, na fala, na abordagem, no conteúdo trazido, e o que você espera dele. O que eu espero do meu filho? O que eu espero daquele que eu tenho responsabilidade naquele momento para que ele se dê bem nesse processo? Com menos impactos de dor, de sofrimento, de quedas, qual seria o melhor direcionamento a dar, né? E qual o respaldo disso ele me traz, dessa orientação? Porque às vezes a gente coloca sobre os ombros daquele que está começando um processo de caminhada uma responsabilidade muito grande também. E se eu não apreender adequadamente essa grandeza do Cristo, eu posso ir por um outro caminho também. Além de não apenas, talvez, absorver adequadamente no sentido de me impulsionar ao progresso, ao crescimento, eu entrar num processo de culpa que paralisa, ao me dar conta daquela grandiosidade e o quanto talvez eu ainda não consigo ofertar, apesar de tanta caminhada já, quando a consciência vem à tona. Ou seja, essa grandeza do Cristo, ela não pode me paralisar no processo. Ela precisa se manter ativa e eu preciso estabelecer de forma saudável esse vínculo com o Cristo e com qualquer outra mensagem, além da minha insignificância ainda em termos de crescimento, perto de muitas almas, num nível ímpar de crescimento, né? Então a gente percebe que é bastante complexo. Realmente o conteúdo, como você traz, Vicente, é bastante grande, né? Porque a gente sai da superficialidade da compreensão do que significa Cristo e começa a estabelecer um vínculo totalmente diferenciado, que foi o que ele fez. O que Jesus fez que outros precursores não haviam feito até então? O que exatamente ele fez que foi algo assim que mudou o status quo naquele momento? Foi justamente trazer uma abordagem sobre Deus de forma diferenciada. Foi justamente estabelecer uma relação, para que nós tivéssemos essa relação com o Pai de uma forma inigualável. Buda falou sobre caridade, sobre amor e muitos outros, mas não falou sobre isso. Até então, Deus era punitivo, Deus era o algoz, era aquele que estabelecia a lei, e Jesus veio dizer: Pai nosso que estais no céu. Trabalhando de forma diferente toda essa relação, né? E a partir daí começa um processo de conexão com toda essa proposta de forma diferenciada, para que a gente possa entender o que ele espera de nós e o que eu posso ofertar nesse processo todo de maneira saudável. Eu preciso estabelecer algumas compreensões prévias do que significa tudo isso. Diógenes, o que Jesus espera de nós? Pois Jesus, o que ele não espera. O que muitos acreditam, né? Que Jesus espera idolatria, reverência. Tem uma história que minha mãe conta de uma senhora que ela passava mais dentro da igreja, né? Reverenciando Deus, Jesus, e a família enlouquecida, porque todos nós temos os nossos deveres. E ela sempre dizia, né, que ela tinha um compromisso com Jesus, né? Jesus é que era o compromisso maior dela. E então ela ia lá referenciar, idolatrar, orar e ficava só nesse processo, né? Então Jesus não quer alguém que fique o idolatrando. Jesus não é vaidoso. E nem necessita disso. E nem necessita disso. O que Jesus falou: modelo e guia. Eu sou o modelo e sou o guia, né? Modelo é alguém para a gente olhar e dizer: pô, não vamos muito longe, mas como se fosse, eu quero ser igual a esse cara. O que ele faz, eu quero fazer. Eu acredito que a postura dele, a moral dele, o exemplo dele é o que eu quero seguir. Por exemplo, quando a gente se orgulha do pai que tem, da mãe que tem, do chefe que tem, que a gente olha e se espelha e se... Ele é um modelo de ser humano para mim. Eu gostaria de chegar e atingir, de chegar onde ele está. E guia é quando ele diz: então eu vou te mostrar como que tu chega lá. Vou te apontar o caminho. Tu quer ser igual a mim? Então eu vou te dizer. Tá aqui. Aqui é o livro dos Espíritos. O Evangelho tá aqui. Então ele traz o Evangelho, os ensinamentos, né? Um roteiro para a gente seguir. Este é o caminho.
E o que Jesus mais profundamente estava dizendo? O que ele quer da gente? Ele quer que a gente o tenha como uma referência maior. Porque Jesus sabia que o ser humano, quando perde as suas referências, ele se perde. Não fazendo uma... Né? Quando ele não tem uma referência, ele fica perdido. É aquele ser que está na selva, apavorado, sem qualquer norte, sem qualquer direção. E é o que a gente está vivendo hoje, o vazio. Aquele ser que não tem referência, ele cai num imenso vazio. Então Jesus só estava dizendo, por favor, me tenha como referência maior de amor, né? de caridade, de simplicidade, de humildade. É claro que a gente não tem essa pretensão de dizer, amanhã eu já quero ser igual a ele. Mas não perca essa referência, não perca esse norte, né? Porque é este o caminho que tu deve seguir. Então, quando o ser humano começa a se afastar, como a Márcia falou, quando a gente começa a se afastar dessa referência, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. É como o filho que você perde no shopping. E olha para os lados, não encontra o pai, não encontra a mãe. O que essa criança vai sentir? Desespero, angústia, medo, ansiedade, desequilíbrio, porque perdeu a mão da mãe, perdeu a referência ali naquele momento. Então é isso que Jesus, acredito que ele, como base, ele nos pede, não me perca como referência. Interessante esse exemplo do Diógenes, né? Porque eu tenho 5 filhas, né? E eu uma vez perdi uma filha na praia, a multidão e a filha... O desespero não foi dela. O desespero dela eu não sei, mas o meu desespero era muito grande. E eu acho assim que Jesus fica quando nos perde. Exatamente. Né? Os dois ficam perdidos. Sim. Pois a médium, escritora, estudiosa, Isabel Salomão de Campos, diz que nosso compromisso é seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus. Mas como seguir os passos de Jesus? E o Haroldo, a Dutra Dias, diz que Jesus deixou tudo muito bem explicado. Nós que temos até hoje dificuldade, às vezes, de entender, de interpretar, e de verdadeiramente seguir. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos. Né? E ele disse de forma muito simples na linguagem para aquele tempo e para a linguagem de hoje. Quando diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Né? Mas que caminho? O caminho da luz, o caminho da revelação, o caminho da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E tantas verdades que Jesus ensinou, quando disse que meu reino não é deste mundo, ele estabelece isso que eu considero um dos grandes diferenciais da doutrina espírita. Esse link permanente que o espiritismo faz entre a vida material e a vida espiritual. Nós não nos dedicamos apenas ao nosso crescimento material, que é válido. Nós também somos desafiados para isso se nós temos dons. Nós temos talentos, nós temos que usar os nossos talentos. Ou vamos enterrar os nossos talentos? Vamos usar e vamos progredir no mundo material. Mas sempre nos dá a perspectiva, a visão, como já foi dito, o Jorge falou, nós estamos aqui de passagem. Esta é a grande verdade também que Jesus nos diz. Diante de Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então, se nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. E esta é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é que nós somos espíritos. Nós somos do mundo espiritual num processo de aprendizagem no mundo material. E a vida quando ele nos dá exatamente garantias da imortalidade. Então, acho que nessa expressão de Jesus nós poderemos resumir boa parte dos seus ensinamentos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele nos dá instrumentos para vencermos este mundo, como ele disse, eu venci o mundo. Na véspera da sua crucificação, ele diz para os seus apóstolos, eu venci o mundo. Mas como é que alguém vence o mundo se sabia que ia ser, no outro dia, crucificado? É ter a compreensão do que é o mundo. Do que é vencer. O que é vencer o mundo, né? Vencer o mundo. Mais importante que vencer no mundo. Muito mais importante do que vencer no mundo. Vencer os nossos desafios, os nossos medos, a nossa ignorância,
a nossa incredulidade, isso são caminhos apontados por Jesus. E quais são os passos? Ele também deixou tudo muito explicado, muito demonstrado, pelo amor, pela caridade, pelo perdão. Acho que por aí a gente pode seguir ou tentar seguir o caminho do Mestre. Tem uma passagem de Lucas 17, 21, que ele replica as palavras de Jesus e diz assim, quando as pessoas perguntavam onde está Deus, onde está Jesus, né? E aí diz assim, ei-lo aqui, né? Ei-lo aqui ou ei-lo ali, né? Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, é na nossa convivência, é na nossa prática, né, amorosa, compreensiva que nós podemos encontrar. E tem uma outra passagem que eu gostaria de passar para vocês, para nossa reflexão e de todos que estão conosco. Tem uma passagem do ano de 1600, do padre Antônio Vieira, que ele faz um questionamento, que ele disse assim, antes, que foi no tempo de Jesus, tão poucos converteram a tantos. E por que hoje tantos convertem tão poucos? O que está faltando? Nós temos os meios de comunicação mais aprimorados, nós temos as maiores facilidades, né, de contar. E o que está acontecendo que tantos não conseguem converter muitos, né? Porque isso é para a gente refletir. E aí, o comentário que eu faço, eu acho que está faltando para todos o exemplo, né? O exemplo que vivifica, o exemplo que arrasta, né? Então nós precisamos pensar sobre isso, sobre todas as possibilidades que nós temos no nosso dia a dia de ajudar o próximo, né? Então é para a gente refletir isso, né? Por que se usa tão pouco as nossas possibilidades para nos auxiliar e auxiliar o outro, né? Sem dúvida. Eu acredito que as redes sociais, o advento das redes sociais, Joana de Ângelis fala sobre isso, no livro Vidas Vazias, né? Ela vai dizer que um dos motivos muito importantes e decisivos desse, vamos dizer assim, dessa frieza, desse esfriamento, é por conta das redes sociais. Porque as redes sociais, elas aguçaram muito os nossos desejos mais primitivos. Tudo ficou muito mais fácil de acessar, de buscar, do imediatismo. Então, ela falou que é como colocar uma arma engatilhada na mão de uma criança. Né? Essa rede social chegou num momento em que as pessoas não estavam moralmente prontas para usufruir dessa rede social. A gente tem muita coisa boa na rede social? Claro que tem. Nós pode fazer um curso de neurociência, de psicologia, de direito, de espiritualidade completo na rede social. Se aprimorar em qualquer setor. Mas é vasto. Mas é aquela questão. Mundo de provas e expiações é onde o mal prevalece. Porque agora o mal também tem rede social. Sim. Ele também tem Instagram. Mas eu vi uma foto... Ele faz a parte dele. Agora eu me lembrei, Jorge, eu vi uma foto do século XIX, numa praça na Europa, eu acredito que seja em Paris. E os bancos, todos, aquele chafariz, todo mundo, só não se via as cabeças, só o jornal. Então o jornal é o culpado, né? E agora a rede social é culpada. Eu acho que nós também não podemos terceirizar a culpa. Nós temos que rever, e eu acho que é por isso que nós estamos aqui, para repensar sobre isso. Qual é o nosso papel, né? O que nós estamos priorizando, né? Márcia? Eu fiquei pensando naquela frase do caminho, verdade e vida, né, do Cristo. E pensando enquanto você falava, Vicente, justamente na humildade do Cristo, né? Porque em momento algum ele disse que ele era o fim. Ele disse que era o caminho. Isso aí. Que o fim a gente vai ter que encontrar. Que é Deus, está acima de todo o processo, né? É o caminho, a verdade que possibilita isso. E fala da vida realmente com relação ao que de fato é real, né? O que de fato é real. E às vezes a gente não tem a compreensão da dimensão do que significa exatamente essa fala do Cristo, né? Nessa perspectiva de guia e modelo. Quanto ele serviu de guia e modelo, o quanto ele serve de guia e modelo, né? A referência, como o Diógenes usa bastante, é importantíssima para todos nós. E a gente percebe que individualmente, talvez a nossa relação ela fica um pouco desajustada nesse processo de conexão com o Cristo. E é aí que a gente se perde, no quanto poderíamos
utilizar todo esse conteúdo para preencher vazios, brechas, né, que está disposto para todos nós, essa possibilidade, esse convite do Cristo para que a gente se torne pessoas melhores. Tem uma passagem, eu não me recordo agora exatamente em que trecho do livro, há 2000 anos, enquanto o Jorge falava, eu me lembrei dessa questão do quanto essa referência do Cristo, ela pode ficar impregnada em nós ao ponto da gente mudar paradigmas na nossa caminhada evolutiva. Há 2000 anos tem um momento em que eles estão nas catatumbas para ouvir a preleção de Cleófas, João de Cleófas. E naquele momento em que inicia a preleção, os soldados romanos invadem aquele ambiente e as tochas estavam acesas, era escuro, e alguns cristãos começam a dizer: apaguem as tochas, porque daí a escuridão se faz presente e eles conseguem fugir naquele instante. E o preletor, Cleófas, ele chama a voz com firmeza de todos e diz: irmãos, não apaguem a luz que vai demonstrar a nossa redenção e o nosso testemunho. Mantenham as tochas acesas. E naquele instante eles seriam todos capturados e seriam levados para arenas dos leões. E a firmeza daquele homem me fez pensar de forma diferente naquele instante, daquele trecho. Não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Né? A firmeza daquele homem dizendo a todos que não apagassem as tochas e se mantivessem fiéis. Porque o Cristo, e ele usou esse termo, o Cristo o mestre já nos ensinou: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Ou seja, ele estava utilizando ali uma referência que ficou registrada em seu íntimo. E ele deu o testemunho, o exemplo, como o Jorge trouxe agora. Será que não é isso que está nos faltando realmente para atingir outros corações de maneira mais impactante? E o nosso realmente está sendo atingido nesse processo? Eu seria capaz de não apagar minha tocha naquele instante, sabendo das consequências e o que ocorreria? Eu já desci do pedestal, larguei o microfone e comecei na prática a trabalhar o conteúdo que a gente belamente às vezes divulga de uma forma muito, né, significativa, mas no campo da teoria eu estou colocando em prática, está tendo vibração real, eu estou realmente tocando corações? Essa pergunta fica. Sem dúvida. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz, psicografado por Chico Xavier, uma das perguntas é a seguinte: você é um obreiro da vida que vai um dia terminar? Você se ocupa só com esta vida que um dia vai terminar? Ou você é o obreiro da vida que jamais vai terminar? Você está usando esta vida, aquela questão da passagem, nós estamos de passagem, estamos usando essa nossa passagem nesse plano agora, nós estamos aproveitando as oportunidades do aprendizado e melhorarmos para a vida que nunca vai terminar, ou vamos trabalhar incessantemente só pensando no dia seguinte desta vida, né? Que é claro, nos dá resultados, nos dá respostas, mas não nos dá o alcance daquilo que nos oferece a vida eterna, né? E aí também tem uma outra questão que diz o seguinte: Jesus, em última análise, espera que qualquer um, em qualquer situação, dê sempre o seu melhor. Jesus espera que qualquer um, em qualquer situação, dê sempre o seu melhor. E aí Haroldo até diz numa palestra: faça o melhor café. Tem que fazer café, faça o melhor café. Tem oportunidade de dar um abraço, dê o melhor abraço. Então, em todos os momentos, nós temos a oportunidade de dar o nosso melhor. E esse melhor no somatório, na medida em que caminhamos no caminho de Jesus, que é o caminho do aprendizado, da evolução, vamos somando, vamos agregando conteúdo para que possamos chegar à finalidade pela qual, ou as finalidades pelas quais viemos a esse mundo nesse momento. Muito, muito bom, Vicente. Isso eu estou complementando aqui, estou colaborando aqui com a tua fala, com a fala de Emmanuel, onde ele diz assim: Jesus não proíbe e não exige nada, mas espera
tudo de nós. Por isso ele nos falou, sede perfeitos. Sede perfeitos. Buscais sede perfeitos. Buscais fazer o melhor, buscais dar o melhor. Exatamente. Né? Então, é exatamente isso, né? Muito bem. Sedes perfeitos. Bom, nosso tempo está no limite agora nesse intervalo. Temos mais ainda algum tempo para continuarmos falando sobre a temática de hoje. O Despertar Espírita faz um intervalo e já volta. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com um médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Cansado de ir em diversas lojas para encontrar produtos de limpeza? Não pense duas vezes. Na Mecal Química você encontra tudo o que precisa em acessórios, equipamentos e uma enorme variedade de produtos de limpeza em geral. E o melhor, tudo com preço de fábrica e garantia de qualidade nos produtos de marca própria. Somos uma empresa certificada com o selo ISO 9001. Entre em contato pelo WhatsApp ou venha conferir todas as nossas opções em solução de limpeza, diretamente na loja. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311-7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui na TV Diário, também no YouTube, na companhia do Jorge Brandão, da Márcia de Fô, do Diógenes Chaves, com a sua companhia, claro. E o tema de hoje é: o que é que Jesus espera de nós? Vamos retomar por aonde? Quais foram as instruções de Jesus que talvez mais tenham nos marcado? Uma das instruções de Jesus que está em João, né, 2:10, no Apocalipse, ele nos diz assim: não tenhas medo do que irás sofrer. Não tenhas medo. Né? Ele nos pede que a gente compreenda a nossa verdadeira essência, né? Compreenda que nós somos espíritos imortais e que aqui estamos numa caminhada educativa.
Né? Então, essa é uma compreensão importante que ele nos pede, né? Como disse o Diógenes, não adianta nós procurar Jesus pregado numa parede, lá na cruz, ou em templos de pedra. Jesus está entre nós. Né? Ele está naquele que precisa de uma palavra amiga, aquele que precisa de uma escuta, aquele que precisa de um conforto, de um abraço, de um sorriso. Né? Ele está entre nós. É verdade. Quando a gente fala das bem-aventuranças, eu acredito que ali vem um resumo muito grande a carta importante do que Jesus espera de nós. É verdade. Porque quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, o que ele está esperando de nós aqui? A humildade, né? A nossa disponibilidade de estar sempre aprendendo, de estar sempre considerando que nós tomemos consciência da nossa ignorância. Né? Sem soberba, sem orgulho, né? Quando ele fala, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, ele está querendo de nós também esse processo de aceitação e compreensão diante do sofrimento, e não o desespero. E para isso, é claro, como diz Victor, a gente precisa muitas vezes transcender, né? E aí vem a importância da espiritualidade. Bem-aventurados os mansos, né? O que ele exige, a tolerância, a compreensão. E se a gente for ler todas as bem-aventuranças, a gente vai ver ali realmente um resumo moral do que Jesus exige da gente. E enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando que esse é vamos dizer assim, o que a gente espera de um processo psicoterapêutico. Nós todos estamos em psicoterapia, na verdade. Né? Quando a gente reencarna, a gente vem para uma nova proposta. Certo. E a todo momento a gente está nessa busca por nós mesmos. A psicoterapia, na verdade, é uma busca pela gente mesmo. O terapeuta é um facilitador, né? Então, quando a pessoa ela busca a psicoterapia, no mínimo o que ela tem que ter? Primeiro, aceitar que ela tem algo para resolver. Enquanto eu não aceito que eu tenho um problema, uma questão, algo em mim que não está legal, eu posso desistir facilmente ou eu posso me revoltar, mas primeiro eu preciso aceitar que eu preciso de ajuda. Então esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é o comprometimento. Se o paciente não tem comprometimento, ele vai desistir logo ali, ele vai desanimar logo ali. Então a psicologia fala muito dessa questão da aceitação e do comprometimento para que a gente consiga se autoconhecer e mudar alguma coisa em nós, melhorar o nosso comportamento. Sim. Então, nessa caminhada evolutiva nossa, Jesus também, né, espera que a gente tenha esse processo de aceitação, porque toda vez que a gente resiste, a gente aumenta o sofrimento, a gente duplica, torna a caminhada mais difícil, mas que a gente tenha também muito comprometimento com essa caminhada. Isso que tu falou, Diógenes, eu gostaria só de lembrar, dos Alcoólicos Anônimos, que são uma entidade das mais antigas do Brasil, que ajudam tantas pessoas dependentes que são dependentes de álcool. Ela tem o slogan dela é o seguinte: se você quer melhorar, nós vamos te ajudar. Começa com se você quer. Né? Não tem outro jeito, né? Tem que querer, né, para então buscar ajuda, né? A vontade é algo que tu não consegue colocar no outro, né? Tem que partir dele. Nós mudarmos a nós mesmos já não é fácil, imagina mudar o outro. Pergunta básica de Jesus, né? Para todos que buscavam a cura. O que queres que eu faça? E sobre as bem-aventuranças, eu vou ler uma frase do Herculano Pires aqui, que realmente nós não poderíamos deixar de citar as bem-aventuranças aqui, porque essa é a carta que Jesus deixou assim, bom, se vocês querem um roteiro, o roteiro está aqui. Como sei. Tanto que Mahatma Gandhi falou, né, que se perdesse todas as escritas da humanidade, se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Né? E Herculano Pires faz o resumo e diz assim: as bem-aventuranças são uma ferramenta poderosa para a transformação interior e a evolução espiritual, oferecendo um guia para a felicidade e a integração com Deus. Veja só. O Sermão da Montanha ele tem uma conexão direta com o Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Nas divisões do Livro dos Espíritos. Não é à toa que Gandhi fez a referência sobre a grandeza dessa obra, conectando a Jesus, e não é à toa que depois o Livro dos Espíritos veio ser trabalhado como uma revelação também, né, a terceira revelação, trazendo o pano de fundo desse conteúdo todo inicial lá, né, fantástico. Isso que o Diógenes falou sobre a compreensão
né? Eu fiquei pensando sobre um processo aqui com o jovem, né? Todo aquele momento de turbulência na adolescência, a dificuldade ainda de chegar nesse nível, né? De apreender o comprometimento do jovem até começar uma mudança de caminhada ali, assimilando tudo aquilo que vem de maneira mais madura, para uma mudança comportamental prática, que é isso que a gente espera, né? Que ele possa conseguir estar bem, lúcido, equilibrado e direcionado para aquilo que é o mais adequado, saudável para a sua vida. E aí, no início, eu estava fazendo uma vinculação com isso que o Diógenes trouxe da terapia, né? O quanto é necessário realmente esse comprometimento. E quanto é difícil, às vezes, quando a gente está caminhando, né, nesse processo todo, e aí podemos nós analisar toda a nossa juventude, né? Não somos as mesmas pessoas daquele momento. Lá instáveis. Graças a Deus. Em vários níveis. Num processo de turbulência total. Então, hoje para nós é fácil, já numa outra postura, por conta da vivência e da experiência, falar a respeito, passar uma orientação, porque já estamos mais amadurecidos, né? Mas para chegar nesse nível, a gente percebe que houve uma caminhada necessária. Seria impossível darmos esse salto para chegarmos nesse instante agora. Jesus como guia e modelo. Tá lá na Revista Espírita, né? Fevereiro de 68. Falando também dessa questão dos Cristos, né? Jesus já na condição de uma escala acima de muitos espíritos em termos de evolução. O que significa um espírito de um Cristo? Na condição de guia e modelo, né? Tá ali trazendo para nós toda uma referência e uma abordagem. Será que esse cara não sabe que a gente vai passar por todo esse processo? Ele vai sofrer se ficar esperando por nós e a gente falhar e não conseguir atender? Será que Jesus tem essas expectativas, né, ao ponto de se debulhar em lágrimas e sofrimento por conta da gente ter dado inúmeros tropeços ali ao longo das encarnações, uma queda e outra, e vamos há milênios? Às vezes temos informações espirituais que o próprio mestre adentra regiões do submundo para pegar o filho no colo, pela necessidade de recomeço daquela alma. Então a gente está falando realmente de um ser ali que de certa maneira tem uma expectativa de maneira mais abrangente, a gente poderia assim dizer, mas que traz um conteúdo grandioso e não vai se perder por conta dos nossos equívocos ali em seu equilíbrio, que está num nível de equilíbrio acima do nosso. Não é como, por exemplo, o pai desesperado na praia, exatamente. Jesus teria uma compreensão um pouco mais elaborada. Vai dar tudo certo, confiemos. Porque se é para esse ser se perder agora e algo acontecer, está na linha divina. Ele está com Deus. Né? Então, teria uma outra estabilidade. A gente já... né, impossível narrar o que você deve ter sentido naquele instante. Mas Jesus tem essa compreensão. O suficiente de compreensão para esperar esse tempo do amadurecimento, para a gente deixar de ser criança, ser jovem ali, rebelde, e começar realmente a trilhar esse caminho. Porque não é uma questão de achar, né? Jesus tem certeza absoluta que nós vamos nos tornar espíritos puros, e que nós vamos nos aproximar de Deus. Essa certeza é indiscutível, né? Que é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Que está em tuas mãos, inclusive. E que nós que escolhemos sofrer ou não sofrer, através da nossa relutância, né? Da nossa insistência em coisas... E da nossa ignorância. E da nossa ignorância. Importante falar isso, Vicente, porque assim, da nossa ignorância também. Porque nós estamos aqui com a literatura espírita, com o Evangelho. Se nós queremos realmente seguir Jesus, nós temos que conhecer seus passos. Né? O Evangelho Espiritismo, segundo o Espiritismo, é um roteiro seguro, né, para a gente saber exatamente os passos de Jesus. Por isso é importante, claro que quando o Omar estava falando, e cada um fala, né, a gente fica também acompanhando, refletindo, né, buscando referência. Né? Claro que Jesus, como modelo e guia, está espiritualmente muito acima, está na última escala, está na primeira ordem. Né? Aliás, o Livro dos Espíritos faz bem, né? Para quem quiser um dia ter uma ideia de como é esse processo, como são essas divisões, a questão número 100, né? que é a mais longa e que é uma manifestação do próprio codificador, colocando
todas essas etapas que nós ainda teremos que passar, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? E todas as escalas evolutivas, o que eu acho que é importante? A gente ter essa consciência, tá? Da grandeza de Jesus, mas que isso não é uma distância. Isso é um incentivo para a resistência, para a resiliência, para continuarmos na caminhada, né? Porque as instruções de Jesus só terão sentido se caminharmos em direção à luz, em direção à busca do esclarecimento. E se tivermos a consciência de que vamos evoluir por etapas. Chico Xavier, com toda a sua grandeza, dizia que eu me rastejo como uma lesma, pela lentidão da sua evolução. Mas o que ele dizia? Mas sempre caminhando para frente. Sempre na direção certa. Sempre na direção certa. Se eu evoluir 1 milímetro hoje, será uma grande vitória. Que bom! Então, isso também é importante, nós termos esta consciência e esta dimensão. Quanto é que nós avançamos hoje? Sei lá. Mas, pelo menos, a certeza de que nós queremos caminhar na direção da luz. Nós queremos caminhar para frente. E aí sim, né, seguir os passos de Jesus. E quando Jesus diz sedes perfeitos, no primeiro momento eu até entendi como uma cobrança de Jesus. Na verdade, ele está nos dando uma grande mensagem de esperança das nossas possibilidades. Jesus sabe que nós somos muito pequenos. Estamos nas séries iniciais do nosso processo evolutivo do ponto de vista espiritual, e nós temos os nossos erros, as nossas falhas, né? As nossas quedas, e elas são frequentes, mas o que ele espera de nós? Eu penso que a gente tenha, pelo menos, a vontade de sempre reagir, de sempre continuar caminhando. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Entre os apóstolos, quantos conflitos aconteceram? Se a gente vai rememorar Paulo e Tiago Menoras, os conflitos que tiveram, e que acompanharam Jesus, 25 anos depois da volta de Jesus, estavam discutindo qual o caminho a seguir, qual a corrente, qual a orientação. Pedro e Tiago Menor de um lado, Paulo de outro, conflitos entre aqueles que absorveram diretamente da luz de Jesus, para dizer, não desistamos, nós somos pequenos. Mas se a gente quer, caminha sempre em direção à luz. Eu diria até que não é que nós somos pequenos, nós estamos momentaneamente pequenos, mas seremos, né? Não, gente. Grandes. E aí voltamos àquela questão da 132 do nosso destino, é chegarmos à perfeição. Quando é que vamos chegar? Bom, eu não tenho nenhuma ideia, não tenho a mínima ideia, mas vamos chegar, sim. E o roteiro é o trabalho, né? O roteiro é o trabalho. Tem um poema, eu até peguei aqui, do Casimiro Cunha, na obra Antologia dos Imortais, que fala um pouco sobre isso. Se chama A Vitória. E eu vou pedir licença para fazer uma leiturinha dele rápida, para ver o quanto o trabalho nos possibilita uma melhora em vários níveis da nossa caminhada, né? E nos momentos mais difíceis, se a gente foca no trabalho, se concentra naquilo que é nobre, realmente a gente vai deixando de lado um pouco as dores, as mágoas, e vai conseguindo superar alguns limites. E ali na frente, às vezes, a gente percebe que já está bem melhor em muitos aspectos, né? Então ele começa assim, ó. Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas monte espinhoso, no desejo de avançar. Há pedras cerrando a frente, a mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível, da cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamentais incompreensões no seio do próprio lar, toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar, mas hoje pode ser livre, a defesa é trabalhar. Transporta na alma intranquila a dor de antigo pesar, qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusa-te, perseguido, afirma-te sem lugar, renova-te e ser feliz. A melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar. A vida responde certo, o preceito é trabalhar.
o próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Muito bom mesmo, né? Acaba sendo o antídoto, né? Exatamente. Estarmos em movimento útil sempre. Sempre. Não perdermos oportunidades, né? Não perdemos oportunidades. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo também nos coloca, né, que todas as dores são provisórias e as bênçãos são eternas. Né? Porque quando nós compreendemos bem o que Jesus nos ensinou, o que nos exemplificou, nós mantemos a esperança. A esperança em nós e a esperança no mundo. Porque quando nós nos desesperamos, isso não é questão de religião, é a ciência que prova. Quando nós nos desesperamos, nós podemos entrar em depressão, ansiedade, inclusive cometer suicídio. Então, a doutrina espírita, as palavras de Jesus são um verdadeiro antídoto contra qualquer mal da nossa existência hoje. Muito bem. Exatamente. E o desespero te leva a uma dissociação da realidade, né? Você não consegue ficar bem para tomar decisões e gerir a própria situação. Ter a intuição adequada, ouvir a espiritualidade, que vai te convidar a uma reflexão e às vezes apontar o caminho. Exatamente. E a gente não consegue escutar. Porque nos perdemos justamente nesse processo de angústia, de dor, e não consegue ser acessado pela espiritualidade maior. Por isso o recurso da oração, nos momentos de dificuldade, são importantíssimos. Para e ora. Quantas vezes Jesus se recolheu para orar, né? E nessa questão do desespero, numa família, se tem uma pessoa desesperada, existe uma situação difícil, tu vai pedir para ela resolver? Ela não vai resolver. Vai pedir para uma pessoa que está calma, que está lúcida, né? que não perdeu a esperança. Né? Aliás, esse é um outro apelo que, de certa forma, e diretamente nos faz Jesus, né? É que a gente possa viver calmamente, ou seja, viver calmamente, é ter a consciência da nossa essência material, mas também espiritual, e esperarmos com paciência a melhor forma de encarar e resolver qualquer situação. Porque, como já foi dito aqui, no desespero ninguém resolve nada. Vai se resolver no momento de calma, de buscar em si mesmo, né? Muitas vezes a resposta que a gente está buscando fora, está buscando longe, está esperando de outros, esperando que outros resolvam a nossa situação. Sim. E tem uma outra questão que eu também gostaria de colocar, antes de passar a palavra para o Diógenes, né? Que é a questão, a gente falou aqui, sobre amor, sobre perdão, né? Sobre a questão da reconciliação. Nós vivemos num mundo hoje muito judiado, muito machucado, muito ferido. As nossas relações vem sofrendo muito pela divergência, às vezes de uma opinião que acaba afastando pessoas que tiveram todo um caminhar para trás. Muito polarizado, né? Hoje está tudo muito polarizado. E vejam que Jesus, claro, só poderia ser profético como foi, porque ele tinha o conhecimento do antes, do durante e do depois. Às vezes me perguntam, Jesus vai voltar? Eu digo, mas Jesus nunca foi. Jesus continua aqui, está aqui entre nós agora, nesse momento está aqui. Agora em que nós estamos apresentando esse programa, que Jesus está presente, né? Então, Jesus já alertava para a importância da reconciliação, se estiveres na frente do altar, diante do altar, e te lembrares de um problema que ainda não foi resolvido com o teu próximo, com o teu irmão, sai, vai lá, reconcilia-te e volta. A importância da reconciliação. Precisamos de pessoas que construam pontes nesse mundo de tantos muros, de tantas cercas, de tantas divisões. Tem um filósofo que ele foi cristão, ele tinha uns pensamentos bem interessantes, assim. É difícil de falar o nome, tá? Eu vou tentar, mas é difícil. Søren Kierkegaard. Kierkegaard, é um nome difícil de falar. Ele dizia que o desespero é uma orfandade existencial. É como se tu estivesse sozinho dentro do teu próprio sofrimento. Tu não tem esperança. Tu não visualiza o fim. É como se aquilo fosse te torturar para sempre. É como se tu estivesse dentro de um erro existencial. Aquilo não poderia estar acontecendo e tu caiu dentro daquilo. Então a pessoa realmente ela não vislumbra uma melhora. E isso gera o desespero. A angústia profunda.
Por quê? Porque a pessoa ela não transcende. E aí depois vem Victor falando da transcendência. Ele vai falar do sentido, ele fala de 2 tipos de sentido. O sentido propriamente dito, que é quando, por exemplo, qual é o sentido da minha vida? É cuidar dos meus filhos. Ou seja, eu vivo por eles. Eu tenho alguém para amar, para cuidar, isso faz sentido para mim. Tá, mas e se eu perco meus filhos? Perdi o sentido da minha vida? Aí ele vai dizer que existe o suprassentido, é o sentido que transcende. É aquilo que vai contextualizar aquela perda e me dar uma resposta para aquilo. E a gente não consegue buscar esse sentido se a gente não transcender, se a gente não buscar a espiritualidade e não sair dessa redoma material. Então é bem nesse sentido, o sofrimento para esse pensador é essa orfandade existencial. Eu estou sozinho. Pois é, e Jesus nos falou, né? A cada dia basta o seu mal. Eu acho que nós podemos até fazer um programa sobre isso, né? Porque realmente, por que nós vamos tentar antecipar, né? Ou tentar controlar o que não podemos controlar? Não podemos controlar. Né? Porque na questão do suicídio, há uma questão que surge sempre que a gente está falando sobre isso. Será que quem se suicida é corajoso ou é covarde? E a resposta é clara, nem corajoso nem covarde, é um ser desesperado, que não consegue enxergar mais nada além daquele autoextermínio como solução equivocada. Né? Então. Ele quer matar a dor, né? Quer matar a dor. Estamos chegando no limite do nosso tempo. Eu sei que cada um tem muita coisa ainda para dizer que não foi dita. Os que estão nos acompanhando agora, tenho certeza que estão lá, né, com as suas opiniões, concordando com algumas das coisas que a gente diz aqui, discordando de outras, acrescentando. Eu acho que essa é a grandeza também do programa. Levantar questões, despertar. Né? Despertar a reação daqueles que nos acompanham. Algo mais? Bom, eu só trago aqui uma estrofe do verso de Alta de Souza, né? Que foi uma poetisa que escreveu um livro que foi prefaciado por Olavo Bilac, e ela realmente foi uma pessoa que desencarnou muito jovem. Ela diz assim, onde encontrar Jesus? Né? Onde encontrar Jesus? Onde possa servir. Eis o lugar no mundo onde Jesus te espera, com trabalho fecundo, para você exaltar através do amor e procurar fazer a redenção da terra. Então está realmente nas nossas mãos, né? E todos nós podemos fazer a diferença. Sem dúvida. Com trabalho, responsabilidade, né? Buscando realmente essa sintonia com o Pai. Eu fico pensando o que Jesus teria dito hoje se viesse novamente na tua fala, Vicente, que já não disse. E que talvez a gente não tenha compreendido ainda muitas das suas mensagens, com certeza não compreendemos, né? Então, vemos que o Evangelho não fala do que Jesus precisava, ele fala do que nós precisamos. O deserto do Cristo é um exemplo para nós, como viver, como se situar no deserto. Os dramas que ele passou e viveu é como exemplo para nós termos essa referência realmente e podermos seguir o exemplo. E o que Jesus fez? Trazendo a fala inicial do Diógenes ali, no exemplo da senhora que ia para a instituição para encontrar Jesus. Jesus não esteve em momento algum preso, circunscrito em nenhum ambiente. Jesus estava no mundo, atuando em todos os cenários, vivendo a conexão com o Pai na família, nos ambientes onde a necessidade estava posta, trabalhando, como na fala do Jorge agora de Alta de Souza, né, no trabalho redentor, nos possibilitando realmente encontrar esse Pai. Eu acho que esse é o convite do Cristo para nós, que a gente possa utilizar a experiência que ele teve prática aqui, que serviu de referência para nós, para seguir no trabalho, na dedicação a uma causa, buscando realmente coisas nobres para que a gente possa ser feliz. E no momento da tempestade? Que Jesus abrandou os ventos, a tempestade, a chuva, e os apóstolos apavorados, desesperados, enquanto Jesus calmamente dormia e acorda e acalma tudo. O que ele diz para os seus apóstolos? Por isso que eu tenho repetido, tudo em Jesus é lição. Se a gente pegar qualquer fragmento, qualquer instante de Jesus, tudo é lição. Homens de pouca fé. Diante da tempestade, calma. Fé, não percam nunca a fé e a consciência da grande caminhada que nos espera pela frente. Diógenes, para encerrar. Na tormenta, a tormenta é um convite para dentro, né?
Porque é melhor ficar dentro de casa, protegido, que sair correndo na rua, né? Também. Vai se machucar mais. É verdade. Nos fortalecer no nosso mundo interior. Claro. Interior. Vai Nos com refúgio corrermos a aqui. nossa fé, sem dúvida. Muito bem. E aí, você que nos acompanhou, está refletindo? Vai continuar? Nós continuaremos refletindo, não é? Com certeza. O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de cada um de nós? Estamos encerrando mais esta edição do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. O programa termina hoje aqui, mas a vida continua. Nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.